Fala pessoal, estamos aqui pra mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje nós vamos falar do sétimo episódio de X-Men 97. Gente, eu estou muito ansioso. Um episódio que dividiu opiniões, né? Teve morte, teve questões religiosas, né? Templário versus católicos e romanos. Teve bastante coisa, gente. Mas antes de começar, vamos se inscrever no meu canal, vamos deixar o like, compartilhar, comentar o que você achou do episódio, tá, gente? Vamos se inscrever no canal, compartilhar o máximo de pessoas que vocês puderem, gente. Por favor, eu estou implorando. E bora pra análise. Bora, gente, pra análise da abertura, que começa bem diferente. Já temos destaque populares, né? Que agora é uma entrega de fixa dos X-Men e quase protagonista, né? Que o episódio foi dela e meio do noturno, assim. Já teve o episódio passado, já foi dela, agora tem mais esse destaque da abertura e acho que ela veio pra ficar. Temos a Mística, que finalmente deu as caras, né, gente? Né, fazendo o que ela faz de melhor, que é abandonar os filhos. Não pagar pensão, a gente não faz nada essa mulher. Ela é um péssimo pai, uma péssima mãe e uma péssima esposa, né? Enfim, né, o Mística. Aí temos, né, a abertura normalmente. Começamos o episódio, né, com Iliana Rasputin e o Colossus, né, lá em Genosha, voltando lá pra Genosha, né, enquanto tava tendo um ataque sentinela gigante, né, e tem toda aquela cena heróica da Iliana Rasputin. Quando vai ver, o sentinela mata ela de uma forma assim, bruta, seca, né, o Colossus fica arrasado. Inclusive essa cena aqui, né, amores, que eu vou mostrar pra vocês. Olha ele segurando o corpinho dela. Muita gente criticou essa cena falando assim que trouxeram ela só pra morrer e que ela ficou parada e não sei o que, mas eu senti, né, assistindo o episódio, gente, que o Sentinela, ele via como matar o mutante, codificava a rajada dele e matava ela. Porque, pra quem não sabe, o poder da Helena Rasputin é os portais, e tanta coisa de absorver o poder e tal. Eu senti que ele sobrecarregou ela e acabou matando, porque o raio pegou além da espada dela. Então não tinha como ela sobreviver ali. Né? Quase nenhum dos mutantes sobreviveram, praticamente. E a Liana Rasputin não seria diferente. Acho que ela achou que poderia usar os portais dela pra, né, redimensionar o poder do Sentinela, mas não foi o caso, gente. Ela foi, né, lavar o pé de Jesus. E saltamos, gente, né, pro presente, que o Cradle Creed tá fazendo, né, uma comitiva de imprensa pra se candidatar à presidência, com aquele discurso péssimo dele, preconceituoso contra os mutantes. Né, quando menos espera, chega os acólitos, né, do Magneto, que é o Colossus, né, liderando o time, e um caos, gente, sequestra o Cradle Creed, né, a mando do Exodus, que eu achei esse personagem fodástico, gente. Eu não conhecia, tá? Eu gosto muito dos quadrinhos, gente, mas não conheço 1 milhão de personagens que existem dos X-Men, né? Mas o Exodus, eu achei ele maravilhoso, assim, né? O design dele, os poderes dele. Eu achei que ele poderia ter mostrado mais no episódio. Eu achei que foi muita falação no episódio e pouco ação. Que deve ser equilibrado. Deve ser tanto ação quanto, né, os diálogos importantes. Né, uma coisa que eu gostei que apareceu, né, a Jean e o Scott vendo, né, essa ação terrorista, porque os acólitos do Magneto, eles são extremistas, né, a pró dos mutantes. Eles são querem aniquilar a raça humana e vingar a morte de todos os mutantes, né, de Genosha. E eu achei esse detalhe importante que traz do episódio de como ser extremista, independente de qualquer lado que você esteja, né, é péssimo, né, o que o episódio quer trazer. Mas vai ter uma questão lá, gente, que a gente vai conversar, que vai ser um grande debate aqui nesse vídeo, que a gente vai chegar lá. Enfim, aí, gente, aí fomos, né, pro Noturno e a Vampira conversando sobre a prisão do meio-irmão dele, porque pra quem não sabe, o Cradle Creed, ele é filho da Mística com o Dente de Sabre. Gente, e o Noturno, ele é filho do Azazel com a Mística, então eles são meio-irmãos, e por isso que ele tem toda aquela questão, né, com o irmão dele, que ele quer salvar o irmão dele, porque ele é católico, pra quem não sabe, né, ele é um personagem católico, ele acredita no perdão das pessoas, não é porque ele é uma pessoa terrível, né, que literalmente criou armas, né, doenças e tudo de ruim pros X-Men, que ele merece o perdão, né, gente? Ó, amém. Enfim, aí tem toda a questão que a vampira é contra isso, né? Contra que ele é uma pessoa ruim, então ele tem que pagar pelos erros dele e tal. Que eu achei uma equivalência nessa parte muito importante pra mostrar que nem todo mundo pensa como o Noturno, né? Achei essa parte, essa separação importante, assim, pra pensar que nem todo mundo do grupo pensa igual ele. Localizaram, né, o Cradle Creed onde eles estavam e toda a equipe do X-Men foram. O Polaris, o Fera, né? A Vampira, o Noturno, o Bishop, todos eles vão pra Terra Selvagem, onde que tá localizado o Cradle Grid, e eles acabam caindo numa armadilha, né? Basicamente, eles supriram os poderes de quem entrasse na ilha, né? Pra ninguém ir lá
resgatar o Cradle Creed. E eu achei essa parte muito importante que o Bischoff estava quase morrendo, gente. Ele estava tanto recarregando a bateria dentro dele que ele quase morre, né? E tem toda a interação dele com a Polaris, que começa com uma zoação, depois termina com um romance, talvez. Que eu achei essa parte bem interessante, que eu jamais imaginaria Bishop com a Polaris, né? É uma coisa assim que é meio. Eles são meio distintos, assim, de personalidade. Eu achei ele bem centrado na dele e ela bem surtada. Eu achei uma ação, assim, né? Uma adição deles dois muito legal. Eu gostei da interação deles ao longo do episódio, né? E os demais, né? Encontra os acólitos do Magneto e tem toda aquela interação de como assim você é irmão, meio irmão dele? Aí ele fala assim: não, vamos lá, deixa eu conversar com ele. E o Colossus fica num impasse, porque ele tá do lado do Exodus, né? Pra vingar a morte de sua irmã Eliana Rasputin, mas ele tava do lado do Noturno porque nem tudo se resolve com violência, com extremismo e tal. Então ele fica meio nessa dualidade, né? E ele acaba mediando, né, toda a discussão durante o episódio, né? Eu gostei muito dessa parte que mostra que uma pessoa não tem um pensamento só, ela pode ter diversos e múltiplos, né? Achei muito interessante essa parte. Aí, avançando dentro, né, da Terra Selvagem, que tem dinossauros, gente, é bem pré-histórico. Achei muito interessante como o X-Men 97 vai explorando outros lugares e outros personagens. Só que acaba tirando um rumo narrativo que é do Apocalipse, gente. Começamos com a história do Apocalipse, de repente temos 3 episódios seguidos que não levam a lugar nenhum. Né? Praticamente esse episódio pelo menos leva pra algum indício, mas eles só ficam indicando, ó o Cable, ó o Jubilee, ó o pessoal lá. E não sai do lugar, gente. Isso está me estressando um pouco, né? Porque essa temporada já vai ser curta, já não vai ter muitos episódios, né? A gente tem que esperar mais 2 anos pra esperar X-Men 97, terceira temporada, né? Então, bora agilizar, né? Produtores. Enfim, gente, adentrando né, a Terra Selvagem. Temos a conversa com o Noturno e com o irmão, né? Que o irmão detesta ele, né? Só falta cuspir na cara dele de nojo de que ele tem dos mutantes. E chega o Exodus e joga na cara do Noturno que ele não tem mais salvação, o irmão dele. Ele é uma pessoa preconceituosa, uma pessoa odiosa, uma pessoa que, né, deixou tudo de ruim pros mutantes e ele não merece perdão. Aí o Noturno ameaça, falou, não, quero um tribunal, quero justiça, eu vou fazer defesa do meu irmão. Aí, gente, basicamente começa todo, né, uma justiça, né, a favor do Crazy Creed pelo Noturno. Ele começa a defender o irmão e tal. Mas o Exodus não acredita na mudança do meu irmão do Noturno. E começa com as acusações falando que ele, né, financiou vários ataques aos mutantes, financiou os amigos da humanidade, financiou várias coisas que era pra destruir os mutantes. Aí o Noturno fica meio tipo, não sei como defender meu irmão. Mas ele defende dizendo que o ódio dele dos mutantes veio justamente porque os pais abandonaram ele, né? E basicamente eles não podem colocar que só por fato de você ter sido abandonado, eu também fui abandonado, e nem por isso sai, né, matando todo mundo e querendo a morte de todos os humanos. Aí descobre essa faceta, né, do Cradle Creed, que o ódio veio justamente do abandono, da rejeição. Foi um lado, assim, que eles poderiam, né, ter seguido e ter passado um pano pro Cradle Creed, mas não, o Cradle Creed mostra que ele é uma pessoa ruim, que o preconceito já está enraizado nele, que não tem muito o que fazer, gente, porque discutir com gente preconceituosa é a pior coisa. Me surpreende muitas pessoas preconceituosas assistirem, né, X-Men, né, consumirem os quadrinhos e não entenderem que o discurso é sobre tolerância, sobre respeitar o próximo, né, sobre lidar com a diferença, né, com a diversidade da população. Então, quando vem personagem como o Cradle Creed, mostra como a sociedade ainda pensa assim como ele, né, que não pode existir pessoas diferentes, né, que o ódio enraizado vai pro mal, não se curar do o passado triste que ele teve, né? Teve toda aquela guerra, teve Noturno versus Exodus, né? Que o Noturno acaba nem matando o Exodus, quem mata é o Grayson Grid, né? Aproveitando dar um tiro nele. Aí chega a Polaris com o Bishop, consegue recuperar o poder de todo mundo que tava suprimido. Gente, um caos, gente. Um caos. Assim, um caos generalizado. Todo mundo começa a brigar entre si e tal, toda aquela coisa. E o Cradle Creed ameaça o Noturno de matar ele, né? Ele já tinha matado o Exodus, né? Com um tiro assim, bem pum. Foi bem seco. As mortes estão muito secas, né, gente? Estão tirando um peso, assim. Até do Magneto achei que foi bem seco, né? Aí o Noturno leva ele, né, pro. Crazy Creed, no caso, leva ele pra uma área de gelo, assim. Aí tem toda uma discussão dele que ele não tem mais salvação. E que Deus que vai, né, o Todo-Poderoso, que vai julgar ele e deixa ele lá pra morrer. Só que o Crazy Creed é salvo, né, gente? Isso já entendemos pelo episódio, que ele foi localizado, né? Tanto que a Moira fica enchendo a porra do saco lá. Acho que é a Moira, aquela loira lá. Nossa.
Mulher chata, gente. Ela jura que é uma mutante, né? Ela só passa vergonha, né? E temos a conclusão de que não pode, né, se debater com pessoas preconceituosas que já estão enraizadas, né, o preconceito. Isso me lembra muito a primeira temporada, quando tem todo aquele tribunal daquele cara que é terrorista contra os mutantes, né, que o Martin Gannett fala que não adianta, porque você tolerar o tipo de preconceito é o veneno para as pessoas que são diversas, que são diferentes, né? E realmente as pessoas levarem, tipo assim, ai, vamos conversar e a pessoa já quer nos matar, né? Então não tem muito que você retribuir com aquela pessoa, porque aquela pessoa não quer nem diálogo, gente, quer nem que você exista. Não quer nada, e você ainda quer insistir como o Noturno insistiu nesse episódio, depois ele vê que realmente não tem o que fazer. Aí mostra como o episódio segue uma linha raciocínio assim ótima. Não foi pro caminho de, vamos passar pano na cabeça dele porque ele teve traumas. Não é assim que funciona a vida, gente. Não é assim. Aí chegamos no final do episódio, gente, né? Que tem toda a equipe do Cable chegando no local onde Apocalipse, né, ressuscitou o Gambit. E vemos o corpo de quem? De quem? Do Apocalipse, gente. Aí eu fiquei, o quê? O Gambit matou o Apocalipse? Aí eu fiquei pensando numa teoria, gente. Será que o Apocalipse tomou o corpo do Gambit e deixou o corpo dele como se fosse uma casca de cobra? Que não é possível o Gambit ter matado o Apocalipse, gente. Não tem nem 1000 anos que isso poderia acontecer. Ou será que eu estou errado, gente? Comenta aqui a sua teoria, né, do próximo episódio. Achei esse episódio muito bom, né? Eu achei que, como eu disse, podia ter equilibrado mais a ação com, né, os diálogos, né, que ficaram muito extensos. Mas trouxe discussões interessantes do preconceito, da intolerância e de tudo mais. Eu gosto muito da conversa final também do Noturno com o Colossus, né? Que ele fala assim que o Noturno teria conversado bem com a Liana poderia estar viva, né? E toda aquela coisa. Achei bem emocionante. Eu achei um gato ele ter se transformado, gente. Ó, bens a Deus, aquele homem multiplica, Senhor. Enfim, gente. O episódio acabou, né? Basicamente. Então comenta aqui o que vocês acharam. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Um beijo, gente, ó. E até quarta-feira que vem, hein?